E aí pessoal, chegando com mais um Formiga na Tela, videocast semanal do formigaelétrica.com.br. Hoje a pauta é quadrinhos e nós vamos falar de Elektra Assassina. Bom, década de 80, aí Frank Miller, podemos dizer o auge, né, Sim, dele. De longe. E aquele negócio, né, do Miller, né, é um cara que você olhando a obra, toda a obra dele, né, o conjunto da obra, você vê que o cara tem coisas muito boas e coisas escabrosas, né. Aqui o Elektra, eu acho que ele entra na caixinha, não, eu gosto, eu acho que ele entra na caixinha de coisas boas. Não, eu não acho que chega ao nível das melhores dele, né, na minha opinião. Só que é uma HQ bem interessante, é bem, como posso dizer assim, bem construída, né? Era a época que o Miller construía bem as suas histórias, né, diferente de coisas mais recentes aí das últimas 2 décadas dele. Mas o interessante aqui em falar da Elektra é que assim, a Elektra ela surgiu nos quadrinhos do Demolidor e após a morte dela, a personagem acabou fazendo sucesso. E daí o Frank Miller veio com o Elektra Assassina junto com o Bill Sienkiewicz, mostrando o passado, né, da Elektra, só que assim, mostrando uma personagem relativamente bem diferente do que foi mostrado no Demolidor, né? Relativamente não, completamente diferente. Exatamente. Só sobrou o uniforme, né? Exatamente, só sobrou o uniforme. Então, mas até por isso, foi uma jogada ousada da Marvel, né, de jogar essa história pro selo Epic, né? Que infelizmente não teve mais iniciativas com personagens conhecidos, né? E até o run do Garth Ennis com o Justiceiro, aí no começo dos anos 2000, a gente nem sabia direito onde é que a história da Elektra se encaixava, né? Se ela era do universo regular, se era um volume à parte e tal. Agora a gente sabe, já é aceito pela própria Marvel, como parte do universo regular. Mas isso também é completamente irrelevante, porque a história funciona muito bem como um volume isolado, né? Sim, sim. E foi o Demolidor Amor e Guerra, ele é anterior ou... O Amor e Guerra é anterior, sim. Anterior, tá. Então, até por isso que eles foram trabalhar juntos novamente, né? Sim. Foi a Joe Duff que chamou o Frank Miller para fazer uma história do selo Epic e tal. E chamaram o melhor cara, né? Que o cara mais ousado da indústria naquele momento, sabe? Pra editora, digamos, mais careta daquele momento, né? E deu muito certo, cara. Eu acho que é uma história que continua aí com o seu valor, mesmo olhando hoje. Eu acho que ela tem... A gente pode até falar que a arte ela se sobressai ao roteiro. Eu particularmente acho bastante, assim. Porque sobre o roteiro, assim, você falou do Amor e Guerra, mas o Elektra Assassina ele veio mesmo depois do Demolidor, o Daredevil Born Again, né? Que, aliás, ele veio imediatamente depois, porque o Elektra Assassina ele começa em agosto de 86, e ele vai até 87, e o Born Again ele termina em agosto de 86. Então, lógico, quem vai pegar o Elektra Assassina para ler e não sabe disso, talvez até veja mais valor do que eu consigo ver, mas eu nunca deixei de ver o Elektra Assassina um pouco como um exercício, um refúgio de ideias que ele tinha sobre o universo do Demolidor e que ele coloca ali no Elektra Assassina, mais como um exercício do que como uma obra pensada e planejada como um todo. Uma coisa que justifica essa minha tese é que o Elektra Assassina, ele é o terceiro run, né, que dá pra dizer que é uma minissérie em 8 edições, ele é o terceiro run de histórias em que o Miller propositalmente usa aquela técnica do full script, que depois virou, sim, 10 anos depois, acho, talvez um pouco antes, mas acabou virando regra nos quadrinhos, mas na época não era. Essa técnica do full script é uma técnica em que o autor ele pensa o roteiro quadro a quadro, o que está acontecendo em cada um deles, desde o desenho, dá para dizer assim, né? Eu ia dizer a visão, mas desde o desenho, a visão do que está acontecendo dentro desse quadro, até como ele se insere dentro do roteiro e também o que está sendo dito ali, se está sendo dito ali, alguma coisa. Daí o valor do que eu estou falando do Frank Miller, porque ele foi um dos caras que ajudou a popularizar esse tipo de escrita dentro do mercado dos quadrinhos americanos, justamente nesse período de revolução que aqui a gente já explicou tantas e tantas vezes de maneira bastante extensa. Mas, apesar disso, eu vejo o Elektra Assassina mais como um exercício do que como um exercício dessa técnica, do que como uma história pensada como na sua totalidade, todos os conceitos. Porque se você para pensar, por exemplo, que
o Electra Assassina, ele tá ali colado com o Ronin, com o Born Again, com o Amor e Guerra, com o Cavaleiro das Trevas. Você pega o Electra Assassina, você vê que, apesar de ser uma das coisas boas do Frank Miller, como você disse, ele tá ali, sim, ele tá abaixo, um degrauzinho abaixo. É. Então eu sempre vi mais como um exercício de técnica de uma personagem, talvez que ele goste, que ele tenha alguma afeição, apesar de que ele já declarou que ele se arrependeu de ter ressuscitado ela, do que como uma obra narrativamente pensada assim, de maneira tão detalhada quanto as outras. Por isso, eu acho, tanto e a gente pode até entrar nisso, que a arte do Sienkiewicz, a minha interpretação particular, se destaca tanto em relação ao roteiro. Não, eu concordo. E para provar isso, basta fazer um exercício. Pegar o Electra Assassina e imaginar desenhado pelo próprio Frank Miller, por exemplo. Com a mesma diagramação, mesma composição, só que o traço do Frank Miller. A HQ ia diminuir muito o valor. Apesar de que nessa época ele ainda estava naquela fase que ele desenhava mas, assim, bem. Né? Qual que é o lance bacana? Por exemplo, o comecinho, que mostra ela na barriga da mãe e tudo mais. Porque o Sienkiewicz, para quem não conhece a obra dele, ele tem uma obra assim, bem interessante de analisar. Ele tem ele fez um desenho para o Wolverine muito bacana, assim, um trabalho bem interessante. Então, para quem não conhece muito o trabalho dele, dá pra gente fazer uma analogia com um artista um pouco mais conhecido, Dave McKean, né, que ele faz as capas de Sandman e tudo mais, fez o Batman Asilo Arkham. E porque ele não usa o desenho convencional, né? Ele usa às vezes muito aquarela, usa recortes, usa colagens, né? E é interessante que assim, você tem um começo, né, uma espécie de prólogo, né, a Electra dentro da barriga da mãe dela, que é tudo uma colagenzinha, até meio gracioso assim, que vai até de uma forma contraditória a toda a história violenta que vai ter em seguida, né? Imaginando isso no traço do Frank Miller, independente da qualidade do traço, você ia ver que ia ser uma história, assim, uma obra de arte com um valor bem menor, assim, realmente a arte salta aos olhos, enriquece muito o roteiro. Eu acho que o roteiro, assim, a história como um todo, ela é bem básica, a própria sinopse, né? A entidade besta assume o corpo do cara que vai concorrer à presidência dos Estados Unidos e só Electra Natius pode impedi-lo. Essa é a sinopse, assim, é muito básica. A história, no geral, ela é básica. Só que a estrutura narrativa dela tem coisas interessantes. Então, muitas vezes está acontecendo alguma coisa que depois você vê que, na verdade, não estava acontecendo. Era alguma coisa alucinógena na Electra, tal. Os diferentes pontos de vista, né? Muitas vezes você fica meio confuso, porque nem os balões são muito definidos. Você demora para sacar qual balão é de qual personagem. Mas isso ajuda na história, né? Ajuda a ter um que a mais. Tem aquele negócio de quebra-cabeça que você acaba montando, e como lida com essa loucura da própria Electra, então isso ajuda você a não entender a loucura, mas ajuda você a entrar na loucura da personagem. Mas olhando assim, depois que você terminou e fechou, você para... realmente, colocando assim no Miller, se a gente separar os quadrinhos do Miller em 4, ótimos, bons, regulares e péssimos, eu encaixaria ele no bom. Sim, mas e se justamente a grande sacada do Miller não foi participar desse processo criativo junto com o Sienkiewicz e deixar o roteiro básico justamente para que o artista pudesse viajar nesse, sei lá, enriquecer essa simplicidade textual dentro do visual. Eu acho muito pertinente, assim, em tempos de que, sei lá, nessa era de Donald Trump e tal, apesar que a história é cíclica, né, a gente estava tendo essa conversa antes de começar o programa e tal, as coisas se repetem, realmente. Apesar de que nessa época eles estavam saindo do Reagan, que era um análogo do Trump, né? Exatamente. Mas a gente também tem a questão que hoje o pessoal adora pegar no pé ou colar esses rótulos em qualquer porcaria que sai, tanto no cinema, na TV, nos quadrinhos, tal, de falar, tal coisa é feminista, né? Eu acho que Electra, cara, merece muito mais não esse rótulo, né, mas esse título, talvez também não fosse esse elemento, caso. Esse elemento. Nós conseguimos ver isso muito mais claramente do que em determinados filmes que hoje, sabe, o pessoal adora falar que são. Como, por exemplo, aqui a gente tem, na questão política, a gente tem o retratos caricatos, né, do republicano e do democrata. Eu acho muito bacana ele pegar o republicano, que ele é muito caricato, mas ele, de alguma forma ele lembra o Nixon, né? Ao mesmo tempo que o democrata ele lembra o Kennedy. Só que, a partir do momento que o democrata ele se torna um simulacro, né? Ele é possuído pela besta,
a jogada visual fantástica é colocar o cara sempre com uma fotocópia, sem cor, né? E sempre sorrindo. Mesmo quando o cara está de costas, a visão do leitor é o cara sorrindo para a câmera. Isso é muito bacana. Só que, qual é a mensagem, né, que eu acho muito bacana, que pelo menos que eu assimilo daqui? Cara, não importa se é republicano ou se é democrata, tudo é uma merda, né, nesse mundo da elétrica. Inclusive os órgãos que agem nas sombras, né, você vê os operativos da SHIELD, né, o Garrett e o Perry, o Garrett que é o protagonista masculino da história, cara. O cara é referido como estuprador, né, então o mundo masculino... E uma cabeça colocada em cima de um robô, né, cara, ou seja, ele é completamente... industrializado, ele é parte de uma linha de produção. Todas as instituições são podres, assim. Sim. Todas, né, aqui nesse mundo. Esse mundo da Electra é um mundo podre. É uma distopia, né? Assim, à luz do dia, né? E esse momento político, assim, o Miller, ele estava nessa fase, assim, hoje ele se identifica quase como um proto-fascista, mas nessa época ele pendia mais para um anarquismo, né? Quando você vê as obras dele, principalmente o Cavaleiro das Trevas, o Batman é um completo anarquista, né? As pessoas falam que o Batman do Cavaleiro das Trevas é um fascista, opressor. Não é, cara, ele é um anarquista. Mas a Electra Assassina também demonstra um pouco dessa maneira de pensar do Miller nesse período. Porque eu mencionei, né, do lance dele pegar a cabeça do Garrett e colocar lá em cima do robô. Está dizendo que todo agente, todo membro do status quo não passa de um robozinho. Não passa eles pegam a mente das pessoas. Eu acho essa metáfora... Mas um robô com defeito, né? Essa metáfora eu acho muito interessante. Os caras pegam a cabeça do sujeito, ou seja, a sua mente, a sua maneira de pensar... Que já é deturpada. Entendeu? E colocam num robô, ou seja, a maneira de pasteurizar, de generalizar aquele indivíduo, de extrair dele por completo a sua psique, e ele se torna uma criatura ainda pior do que ele já era quando ele era um ser humano de verdade, porque ele perde completamente todo tipo de senso de moral. Ele simplesmente obedece às ordens dessas instituições que são completamente podres. Nesse sentido, eu acho o Electra Assassina assim, uma puta crítica política, principalmente se a gente pensar que a gente estava chegando ali no final da Guerra Fria, nesse período em que a ameaça nuclear e o controle da superpotência sobre a sua população era um negócio cada vez maior, né? Visto que, a gente acabou de mencionar, o Reagan apesar de defendido pelos republicanos, é talvez um dos políticos que mais tenham desprezado sua própria população na história, né? Fechando o raciocínio aí da questão de que não importa quem está no poder, está todo mundo fudido de qualquer forma, cara, eu acho o final, apesar de simples, apesar de ser um Deus Ex Machina, bem assim, porra, pode dar spoiler também? Pode. Trocou de mente, e o bacana é que o que era a fotocópia sem cor e sempre com a cara sorrindo, acaba ganhando finalmente personalidade, né? Já que quem possuiu realmente o corpo do candidato democrata, né, naquele momento já presidente dos Estados Unidos, foi o psicopata Garrett, tá? E aí o que acontece? Eu acho que isso fecha o raciocínio que ele jogou no começo da história de que, fudeu, sabe, esse país não vai pra frente de qualquer jeito, não importa quem tá lá, vai ser a mesma merda. Eu acho que isso encontra um eco muito bacana agora, especialmente agora, com essa questão da imigração do Trump, porque começaram a desenterrar as declarações do Clinton sobre imigração, né? Então a gente tem esse embate, o embate que o Frank Miller estava demonstrando aqui no Electra entre republicanos e democratas, a gente está vendo hoje de uma forma que na década de 80 parecia caricato, parecia essa é uma alegoria de um artista, sei lá... E na verdade, eu estou pensando agora nisso, você está falando, isso se justifica até pela maneira como essa última eleição foi conduzida, né? Porque a gente aqui, que também não está tanto assim habituado à política americana, sempre vê essa oposição. Os republicanos são a galera da direita, os democratas são a galera, sim, que é o máximo de esquerda, né? Vamos dizer assim, que os americanos se permitem. Mas qualquer analista um pouco mais ponderado sabe que não foi assim. O embate entre o Trump e a Hillary foi um embate entre extrema direita
e um embate entre centro-direita, que é onde a Hillary está, porque não existia ali uma real oposição. Nesse aspecto, o Electra Assassina tem o seu valor por mostrar isso da maneira mais sádica, né, para usar uma expressão que você usou. Agora, sabe a coisa mais maluca disso tudo? Frank Miller escreveu isso com uma ideologia X na década de 80. Imagina se a gente conseguisse entrevistar o Miller agora sobre esse assunto. Isso, o que ele falaria, cara? Porque com certeza, se a gente pegasse esse roteiro, ele nem deve lembrar mais disso aqui. A gente podia pegar, mudar o nome Electra, botar, sei lá, Maria Assassina, e manda pra ele, só muda a cor, ao invés de ser vermelha, ela vai usar uma roupa azul. Mas o que você acha dessa aqui? Queria saber a opinião dele, cara. Tem aquele ditado que diz que é a virtude dos sábios mudarem de opinião, né? Mas dos idiotas ele também, se tornou né? muito sábio. Na verdade, acho que ele ia falar, não, esse final aqui é da hora, porque o presidente com a metranca na mão. Ele vai ser o roteirista do terceiro Independence Day, né? Então é isso, pessoal. Esse foi o Formiga na Tela sobre Electra Assassina. Acesse o nosso site, formigaelétrica.com.br. Manda e-mail pra gente com sugestões, xingamentos, o que você quiser falar pra nós aí que você não queira público. O e-mail é natela@formigaelétrica.com.br. Procura a nossa fanpage no Facebook, inscreva-se no canal, curta o vídeo. E é isso, falou!